Prontinho, Boa, pessoal, podem começar. boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo 7 das síndromes genéticas. Pode passar, Gil. Os integrantes do grupo é a Emily, a Gabriela Verano, a Giovana, eu, a Marina, a Samira e a Sandy. Então, gente, as síndromes genéticas, elas são aquelas causadas por alteração no DNA do paciente, geralmente devido a mutações, quando ocorrem nas células germinativas. Podem ser passadas, quando ocorre nas células germinativas, elas podem ser passadas para os descendentes. E essas anomalias, elas podem ser divididas em gênicas ou cromossômicas. As gênicas é quando a mutação ocorre em um gene ou em um conjunto de genes específico, não alterando o número total de cromossomos do paciente. Já as cromossômicas é quando a anomalia leva à alteração do número de cromossomo. E essas cromossômicas, elas são divididas em duas, podendo ser numéricas ou estruturais. As anormalidades cromossômicas numéricas, elas resultam da não disjunção. É um erro celular, na divisão celular, onde um par de cromossomo ou duas cromátides de um cromossomo deixam de se desligar durante a mitose ou meiose. Com o resultado, o par cromossômico ou cromátides passam por uma célula filha, enquanto a outra célula filha não recebe nenhuma. Essa não disjunção pode ocorrer durante a gametogênese materna ou paterna. Anormalidades cromossômicas estruturais resultam de uma ruptura do cromossomo, seguida de reconstituição de uma combinação anormal. Essa ruptura ela pode ser induzida por fatores ambientais, como radiação ionizante, infecções virais, drogas ou compostos químicos. E também temos os defeitos congênitos, causados por genes mutantes, que é uma mutação, geralmente envolvendo perda ou alteração da função de um gene. Ela pode ser permanente e capaz de ser herdada na sequência do DNA. Pode passar. Agora, a gente vai dar exemplos das síndromes. Como eram muitas síndromes genéticas, a gente selecionou algumas. E se preparem, gente, algumas cenas podem deixar a gente bem triste. Vou começar com as aberrações cromossômicas. A gente tem a trissomia dos autossomos, que é a presença de 3 cópias do cromossomo em um determinado par cromossômico. Essas trissomias representam as anormalidades mais comuns do número de cromossomos. A causa comum desse erro é a não disjunção meiótica do cromossomo, que resulta em um gameta com 24 cromossomos em vez de 23. Consequentemente, um zigoto ele vai ficar com 47 cromossomos. Temos vários exemplos. Alguns exemplos foram dados por outros grupos, como a síndrome de Down ou a síndrome de Edwards. Hoje a gente vai dar o exemplo da síndrome da trissomia do 13, que é a síndrome de Patau. A síndrome de Patau é uma doença genética rara, definida pela triplicação do cromossomo 13. Dessa forma, essa síndrome ela tem origem no gameta feminino e ocorre devido à não disjunção dos cromossomos durante a anáfase 1 da meiose. Essa situação dá origem a gametas com 24 cromátides ao invés de 23. Assim, o cromossomo 13 do óvulo, ao se unir com o cromossomo 13 do espermatozoide, resulta em um embrião com trissomia. Pode passar. E quais são as características dessa doença? Ela é caracterizada por um quadro bem reconhecível de anomalias congênitas múltiplas, como deficiência mental, malformações graves do sistema nervoso central, testa inclinada, orelha malformadas, defeitos do couro cabeludo, microoftalmia, fenda labial ou fenda palatina bilateral, polidactilia, proeminência posterior dos calcanhares, e no caso dos meninos, os testículos podem não descer para o escroto, e na das meninas podem ocorrer alterações do útero ou nos ovários. Também pode ter rins policísticos
E, além disso, alguns bebês podem também apresentar baixo peso ao nascer e apresentar alterações no sistema circulatório e urogenital. O histórico dessa doença ela foi reconhecido em 1960 pelo doutor Klaus Patal. Ele é um médico geneticista que evidenciou a presença de um terceiro cromossomo 13. Essa síndrome ela está fortemente associada à idade materna avançada, uma vez que, ao avançar da idade, as mulheres tornam-se mais propensas à ocorrência da não disjunção dos cromossomos. O diagnóstico dela pode ser feito através do exame pré-natal, fazendo ultrassonografia, amniocentese ou pesquisa de DNA fetal no sangue materno, para avaliar os cromossomos do feto e assim verificar a presença de alguma alteração. Após o nascimento, também pode fazer o diagnóstico. Ele pode ser feito por meio de avaliação das características do bebê ou resultado de exame de imagem e de citogenética, que é um exame genético laboratorial em que são observados cromossomos, sendo possível notar a trissomia do cromossomo 13. A maioria dos bebês que nascem nessa condição, eles não passam da primeira semana de vida. E o tratamento, quando eles conseguem sobreviver, varia de criança para criança. Se concentra em aliviar os sintomas e controlar as complicações, porque ela não tem cura e não possui nenhum tratamento específico. Além disso, pode ser necessário a realização de cirurgias de reparo de defeitos cardíacos ou da fenda labial ou do céu da boca, e fazer sessões de terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, que podem ajudar no desenvolvimento das crianças. Passo agora a palavra para a Samira. Oi, gente, boa tarde. Vou falar agora sobre o tema síndrome gênica contígua, que abrange síndrome de microdeleção e microduplicação, bem como a normalidade contíguas visíveis na cariotipagem. A síndrome de microduplicações e microdeleção são doenças causadas por deleções ou duplicações microscópicas e submicroscópicas dos genes contíguos em partes específicas dos cromossomos. O diagnóstico pós-natal ele é sugerido pelo aspecto clínico, confirmado por análise de hibridização hibridização in situ fluorescente e análise cromossômica do microarranjo. Por microarranjo, né? Aí pode passar. Aí, para iniciar, comentando um pouco sobre a síndrome de Prader-Willi, não sei falar muito bem, gente, desculpa. Ela foi descrita no ano de 1956 e ela é de origem genética localizada no cromossomo 15, ocorrendo no momento de concepção, né? E ela pode afetar tanto meninos quanto as meninas. E o complexo dos quadros e os sintomas são dados durante todas as fases da vida. Pode ser variável e a presença e a intensidade de acordo com cada indivíduo. Um diagnóstico precoce, antes da manifestação dos sintomas, ele principalmente, né, do sintoma de obesidade, ele tem trazido uma melhora na qualidade de vida dos portadores da doença, porém, tem casos que o diagnóstico tardio, ele tem uma série de cuidados que podem ser iniciados na qualidade de vida dos portadores da síndrome. E aí, possuem 3 erros genéticos que podem causar essa síndrome. Um deles é a deleção, que consiste em cerca de 70% dos casos não ter um pedaço do cromossomo 15 herdado do pai. E aí, outro é a dissomia uniparental materna, que aproximadamente 25% dos casos apresentam 2 cromossomos 15 herdados pela mãe e nenhum cromossomo 15 herdado pelo pai. E o imprinting, que eu também não sei falar, de 2 a 5% dos casos tem um erro no processo de imprint, que torna a herança genética do pai não funcional. Também são herdados. E o imprint, só para explicar, é a capacidade do reconhecimento da mãe assim que o bebê nasce. Desculpa, gente. E aí, falando um pouco sobre os sintomas, o bebê com essa síndrome apresenta um baixo apigar ao nascer, a dificuldade de sucção, choro fraco, e eles são muito poucos ativos, né? Então eles dormem a maior parte do tempo.
e raramente eles conseguem ser amamentados. E além disso, né, o desenvolvimento neuromotor é lento, eles demoram para tentar engatinhar e caminhar. E alguns sintomas variam, né, de indivíduo para indivíduo, e são associados com o momento, com o ambiente que ele vive, com os estímulos, também acompanhamento terapêutico, educacional. E além desses sintomas, também tem a hiperfagia, constante sensação de fome e interesse com comida. Ele pode surgir entre 2 a 5 anos, e isso pode levar à obesidade ainda na infância. E também tem a hipotonia, que é o atraso na fase do desenvolvimento psicomotor. Então, eles demoram para tonificar os músculos, têm dificuldade com alguns movimentos, no equilíbrio, na escrita, e apresenta essa lentidão, né? Tem também a dificuldade para falar e para aprender, a instabilidade emocional, alterações hormonais, como o atraso no desenvolvimento sexual, apresentam baixa estatura, diminuição da sensibilidade à dor. As mãos e os pés também apresentam menos, a pele é mais clara que os dos pais normalmente, e os olhos amendoados e estrábicos, né? Que aí está registrando bem na imagem. Pode passar. Aí, falando um pouco sobre a síndrome de Angelman, ela foi relatada pela primeira vez no ano de 1965 por um neurologista britânico que chama Harry Angelman. Não sei falar desculpa. É um distúrbio neurológico que causa retardo mental e alterações de comportamento e características físicas. E por ser uma doença rara, pouco divulgada, ela compromete substancialmente o diagnóstico por parte dos profissionais da saúde infantil e até mesmo o neuropsiquiátrico. As causas dessa síndrome são genéticas e estão relacionadas com a mutação dos cromossomos 15 herdados da mãe. E ela não tem cura, porém tem muitos tratamentos que ajudam a diminuir os sintomas e a melhorar a qualidade de vida dos portadores dessa síndrome. Algumas características dos sintomas, né, que apresentam, que porém são os menos universais, podem ser a microcefalia, o pescoço liso, a pele pálida e o cabelo justo, e os dentes bem espaçados. Além da saliência da língua, pode apresentar também escoliose e dificuldade de alimentação. Agora eu vou passar a palavra para a Sandy. Boa tarde, gente. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as heranças ligadas aos alossomos, que consistem em síndromes ligadas aos cromossomos sexuais e são caracterizadas por mutações nos genes dos cromossomos X e Y. No caso do cromossomo X, podem ser heranças recessivas ou dominantes. Já no caso do cromossomo Y, as mutações que ocorrem no gene SRY normalmente são as causadoras dos distúrbios. E veremos a seguir algumas síndromes ligadas ao cromossomo X. Pode passar, por favor. Bom, vou iniciar falando sobre a síndrome da insensibilidade androgênica completa, que também é conhecida como feminização testicular. É uma doença genética rara, recessiva, ligada ao cromossomo X, com prevalência estimada de 1 a 20 mil ou 64 mil nascimentos. A síndrome da insensibilidade androgênica, ela é causada devido a diversas mutações que ocorrem no receptor de androgênio. Sendo assim, ela tem as respostas das células-alvo para testosterona e dihidrotestosterona suprimida, ocasionando uma masculinização incompleta desse indivíduo. Pode passar, por favor. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, a síndrome da insensibilidade completa ao androgênio é uma das principais causas de distúrbios da diferenciação sexual e apresenta um quadro clínico formado por pacientes de fenótipo feminino, como pode ser visto na imagem, mas ela possui o cariótipo 46XY, com desenvolvimento testicular irrestrito, ou seja, geneticamente é um homem, mas o fenótipo é de uma mulher. A principal causa é a resistência periférica a todos os esteroides androgênicos devido a uma mutação no gene receptor do androgênio.
que é localizado na região Q11, do cromossomo X, que possui 8 exons que codificam uma proteína de 919 aminoácidos e é detectada em mais de 95% das mulheres que possuem essa síndrome. O receptor de androgênio é um fator de transcrição intracelular pertencente à superfamília de receptores nucleares e é necessário para regular a transcrição de genes-alvo para iniciar uma série de eventos moleculares que são necessários para a diferenciação sexual masculina. E o receptor é composto por 3 principais domínios funcionais. Um deles é o domínio transativacional N-terminal, que é envolvido na transcricional dos genes-alvo, na ativação desses genes-alvo. Tem o domínio de ligação ao DNA e também tem o domínio de ligação ao ligante C-terminal, que é envolvido na dimerização e na ativação transcricional. Pode passar, por favor. Agora, falando um pouco do quadro clínico, as características do paciente incluem desenvolvimento normal das mamas, a ausência ou esparção dos pelos pubianos e axilares, tem a aparência genital externa normal, como uma vagina de diferentes comprimentos que pode terminar no fundo cego, tem a ausência do útero, das trompas e dos ovários. As gônadas estão sobre as formas de testículos, normalmente localizados no caminho da descida testicular, que podem ser tanto intraabdominal ou no anel inguinal interno, e também podem estar dentro dos grandes lábios da vagina. Os androgênios, sob a forma de testosterona, estão sendo produzidos normalmente nessas gônadas testiculares. Além disso, o estrogênio e a atividade da aromatase estão preservados, o que são responsáveis pelo desenvolvimento das mamas. Nesse caso, pode passar também. Bom, falando um pouco sobre o diagnóstico, geralmente ele ocorre na puberdade, e é encontrado o valor de testosterona sérica, de estradiol sérico, LH e FSH normalmente elevados, né? Tanto a testosterona quanto o estradiol estão acima do normal para mulheres, né? E também são utilizados métodos de rastreio como a ultrassonografia, a medida do comprimento vaginal, a pesquisa de cromatina X e do cromossomo Y, e também é utilizado o esfregaço da mucosa oral para utilizar a técnica de extração do DNA específico do cromossomo Y dessas pacientes. Pode passar, por favor. Sobre o tratamento. Alguns tratamentos podem ser aplicados para essas pacientes com feminização testicular, que incluem a gonadectomia profilática, que é a remoção das gônadas, reposição hormonal, é necessária a suplementação de cálcio e vitamina D, e cirurgia de vaginoplastia. Também pode ser realizada a cirurgia de herniorrafia inguinal, que muitas das pacientes também apresentam o surgimento de hérnias, né, na região inguinal. Caso seja necessário fazer a cirurgia de gonadectomia, o paciente sempre vai precisar ser avaliado quanto ao equilíbrio individual dos riscos e benefícios, e é sempre importante que o paciente esteja a par desses riscos e benefícios. Nesse caso, essa gonadectomia, ela se chama orquiectomia, que é a retirada dos testículos, e normalmente é realizada antes da puberdade, porque pode diminuir as chances de malignização. Porém, vai ser sempre necessário o uso de terapia da substituição hormonal para garantir a indução da puberdade e a manutenção da função sexual. Porém, ela também pode ser feita após a puberdade. Nesses casos, a pessoa vai ter um desenvolvimento da puberdade normal, sempre bem acompanhado. E agora eu vou passar a fala para a minha colega Giovana. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouco agora sobre a síndrome do X frágil. Em 1969, foi feita uma associação entre a deficiência mental e a presença de um cromossomo X marcador. Deu-se a essa variante o nome do cromossomo X frágil. Ela é a segunda causa hereditária mais comum de deficiência intelectual após a síndrome de Down.
e também tem uma alta prevalência de espectro autista nas pessoas acometidas por essa síndrome. Um cromossomo X normal, ele se apresenta de forma regular, enquanto o cromossomo X frágil, ao ser cultivado, ele apresentará as extremidades deletadas. Vai ter esses sítios frágeis, como dá para ver na ilustração, é a comparação desses dois cromossomos. A síndrome ela é hereditária e pode ser transmitida a qualquer geração. Por causa disso, torna-se necessário consultar um médico, né, e fazer um mapeamento genético quando houver algum caso na família. A síndrome ela é mais presente em homens, porque a gente sabe que as mulheres elas apresentam 2 cromossomos X. Então, acredita que elas não sejam tão afetadas pela síndrome, porque tem esse sistema compensatório, né, que um X saudável compensa o outro. Já no caso dos homens, não acontece esse mecanismo, porque é um X e um Y. Falando um pouco da fisiopatologia da síndrome, ela ocorre através da expansão de um trinucleotídeo com repetições CGG na região promotora do gene FMR1, que ele é localizado no braço longo do cromossomo X, nessa parte XQ23.3. Esse gene ele é responsável pela produção da proteína FMRP, que ajuda a regular a produção de outras proteínas que afetam o desenvolvimento de conexões importantes do sistema nervoso, né? Dessa forma, com o desligamento do gene, impede a produção dessa proteína em específico. Em casos normais de cromossomos saudáveis, existe uma variação de 5 a 52 repetições. Os portadores da síndrome, ele tem mais de 200 repetições. Só que a manifestação da síndrome ela pode se apresentar em diferentes graus. Por exemplo, na pré-mutação, que é quando o gene está entre essas 50 e entre 200. Torna o indivíduo portador da síndrome e ela é capaz de passar para os seus outros filhos, mas não apresenta sinais evidentes, não apresenta tantos quadros clínicos. Por isso que é importante fazer um mapeamento genético em caso de casos da síndrome na família. No caso da pré-mutação, eles não apresentam comprometimento cognitivo, porém, pode ter efeitos a longo prazo, como, por exemplo, o desenvolvimento da síndrome do tremor e ataxia, que é uma patologia neurológica progressiva e que tem início após os 50 anos de idade. Falando um pouco agora do quadro clínico da síndrome, a deficiência mental é considerada a maior manifestação clínica. As funções cognitivas e de adaptação do indivíduo, a capacidade de aprendizado, de movimentação e autoexpressão são prejudicadas e limitadas. A formação e função do sistema nervoso central também é afetado pelo gene. Por isso, torna-se necessário a avaliação, né, desse sistema nervoso quando a pessoa é acometida pela síndrome. Outro ponto também é quando o QI é menor que 70, porque existe este comprometimento intelectual nos portadores da síndrome. E quando o QI é menor que 70, já é considerado uma deficiência intelectual. Em recém-nascidos, nota-se a macrocefalia, que prejudica a sucção da mamada. Então, muitas vezes, os recém-nascidos não conseguem ser amamentados da forma correta. Em crianças, otites frequentes que dificultam a capacidade de distinguir sons, má oclusão dentária com palato ogival, transtornos oculares, escolioses, pé planos, prolapso de válvula mitrial, entre outras características. Em jovens adultos, o formato do rosto é mais alongado e apresenta mandíbula prominente, orelhas maiores que o tamanho normal e também o macroquidismo, que é o aumento anormal dos testículos. Aí aqui tem algumas imagens de algumas crianças com a síndrome, que tem os fenótipos bem evidenciados, as orelhas, o rosto mais comprido. Agora falando um pouco sobre o diagnóstico. Ele é possível a partir de testes moleculares que conseguem identificar o gene FMR1. E ele é possível ser realizado no pré-natal, com amostras de sangue, tecido e algumas células de líquido amniótico, velocidades coriônicas, através de análise molecular. Os 2 testes que são utilizados para o diagnóstico é o PCR, através da amplificação enzimática, quantificando o número exato de repetições, CGG,
em situações normais e pequenas pré-mutações e mutações completas. Também é realizado o Southern Blot, que permite compreender o valor aproximado do número de repetições e determina o estado de metilação do gene FMR1. A combinação desses dois exames aumenta a confiabilidade do diagnóstico, podendo chegar a 99% de certeza. Muitas vezes, o diagnóstico para essa síndrome é demorado de se conseguir, porque os sintomas começam a ser mais evidentes a partir do ponto quando a criança começa a se desenvolver intelectualmente, cognitivamente. Então, é quando consegue se analisar essas problemáticas. Falando um pouco sobre o tratamento, assim como as outras síndromes, não existe uma cura para a síndrome do X frágil. É necessário que faça tratamentos sintomáticos com remédios farmacológicos para o controle desses sintomas e também tratamentos terapêuticos. E é necessário um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, neurologistas, entre outros profissionais. E é necessário esse acompanhamento para que possa haver uma promoção da integração social e familiar, né? Porque, consequentemente, esse indivíduo vai conseguir se inserir na sociedade com mais facilidade. Agora eu vou passar a fala para a Gabi. Oi, eu sou a Gabi, boa tarde. Vou dar continuidade falando sobre a síndrome de Werner, que também é chamada de progeria adultron, progeria do adulto e pangeria. Ela trata-se da aparência hereditária rápida e acentuada dos sinais de envelhecimento prematuro, predispondo a pessoa a um risco aumentado de câncer e outras doenças. Essa síndrome é a condição mais comum entre os distúrbios do processo de envelhecimento, apresentando-se como uma doença autossômica recessiva rara associada ao envelhecimento precoce. Mas o quadro cutâneo deve ser distinguido daquele encontrado na esclerose sistêmica, né, ES. Os resultados da avaliação mostram mudanças quando os indivíduos atingem o estágio da puberdade de suas vidas. Os estudos relataram que os adolescentes portadores desse problema têm baixa estatura, pois não apresentam um surto de crescimento advindo da puberdade. Pode passar. Aí vamos de fato histórico. Essa síndrome foi reportada pela primeira vez em 1904 por Otto Werner, o senhor aí da foto, que descreveu 4 membros de uma mesma família com um quadro sugestivo de esclerodermia, catarata e sinais de envelhecimento precoce. Desde então, aproximadamente 1.000 casos da síndrome de Werner foram descritos em todo o mundo, e desses, 75% são descritos em japoneses, né? Os pacientes com a síndrome de Werner apresentam uma série de sinais e sintomas similares ao envelhecimento em estágios precoces de suas vidas. Ainda não, amiga, pode voltar lá. Não, pode ficar nesse slide mesmo. Perdão. Né, os pacientes, eles apresentam vários sinais, né, similares ao envelhecimento precoce, como aparência senil, alopecia precoce ou cabelos precocemente grisalhos. Eles apresentam geralmente também alterações cutâneas, como hiperqueratose, pele esclerótica ou atrófica, apresentam catarata, aterosclerose, diabetes mellitus tipo 2, hipogonadismo e risco aumentado para o desenvolvimento de neoplastias do tipo 2 e 3. Eles também apresentam baixa fertilidade e os sintomas dessa síndrome tornam-se aparentes entre aqueles que passaram pela puberdade, né? A maioria deles vive só até os 50 anos, e as causas mais comuns da morte deles estão associadas às doenças e complicações que advêm dessa síndrome, né, como a aterosclerose e o câncer. Pode passar. Aí vamos de diagnóstico. O diagnóstico é baseado em 6 sintomas clínicos. A primeira é a perda prematura do cabelo. Essa é a manifestação mais comum, e a perda do cabelo geralmente é notada como ocorrendo primeiro no couro cabeludo da pessoa e depois vai para as sobrancelhas. Presença de catarata bilateral. Esse tipo de catarata é diferente daquele do envelhecimento normal, porque ele está associado a problemas nas regiões do cristalino posterior e nas regiões subescapulares. A cirurgia da catarata é necessária para restaurar a visão normal, né? A pele é atrofiada ou apertada. A pele pode parecer brilhante e esticada e também ser fina ou endurecida devido a uma
devido a uma atrofia no tecido subcutâneo e com fibrose dérmica. Alguns outros sinais incluem úlceras cutâneas, que são difíceis de administrar e são em parte devido à diminuição do potencial de replicação das células da pele. Eles também podem apresentar voz estridente anormal, calcificação dos tecidos moles, que eu tentei representar nesse raio-x, e características faciais afiadas. Essas características são aparentes devido à condição da pele da pessoa que é afetada com a síndrome mesmo. Pode passar. Aí, as principais causas da síndrome. Como eu disse anteriormente, a síndrome é conhecida por ser autossômica e recessiva, que pode ser passada de uma geração para outra dentro de uma mesma família, copiando um dos genes de cada pai. As mutações que acontecem no gene WRN, podem levar à síndrome de Werner. Esse gene WRN fornece instruções na fabricação da proteína Werner, para realizar várias tarefas relacionadas com a manutenção e reparação da estrutura do DNA. As mutações que ocorreram no gene resultam na produção de uma proteína Werner anormalmente curta e que não é funcional. As células com uma proteína WRN alterada estão se dividindo muito lentamente e podem até parar de se dividir em uma fase anterior ao que seria o normal, o que pode ser a razão do desenvolvimento da síndrome no indivíduo. Pode passar. Essa síndrome, como eu disse, ela traz outras doenças junto dela, né? Que podem se apresentar como aterosclerose, osteoporose, diabetes mellitus tipo 2 e úlceras na pele. Os pacientes também podem apresentar risco para inúmeros tipos de cânceres, como melanoma maligno, sarcomas do tecido mole, câncer de tireoide e câncer de fígado. Pode passar. E o tratamento, né? Ainda não há cura para a síndrome de Werner, então o tratamento é feito aos pacientes gerenciando as doenças que podem advir dela, né? Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de quem é o portador, né, da síndrome. Os tratamentos tópicos podem ser usados para pequenas úlceras cutâneas, mas eles não são eficazes para controlar o aparecimento de novas úlceras. A cirurgia pode ser necessária em casos graves para implantar um enxerto de pele ou para amputar um membro quando for necessário. As doenças associadas à síndrome, como a diabetes e os cânceres, são administradas da mesma forma que administrariam em pessoas que não apresentam o quadro de síndrome, né? Seja quimioterapia, enfim, inúmeras coisas que já acontecem nas pessoas tidas como normais, né? A modificação da dieta e algumas formas de exercícios recomendados podem ajudar a prevenir e controlar a aterosclerose. Os pacientes são encorajados a fazer testes de rastreamento regulares para detecção de câncer. E aí, né, tem umas possíveis curas e possíveis estudos que dizem que o anti-inflamatório supressor de citocinina é uma outra possibilidade terapêutica. Porque essa droga, ela tem como alvo a via de sinalização P38, em relação às mutações características com a síndrome de Werner. A via P38, uma vez ativada, pode contribuir para a formação de envelhecimento prematuro celular, envelhecimento da pele, acinzentamento dos cabelos e formação de catarata. Então, esse anti-inflamatório seria uma resposta para evitar que a via P38 possa se desenvolver mais rápido, né, digamos assim. E a suplementação da vitamina C também foi observada para reverter o envelhecimento precoce e várias disfunções teciduais. Ela parece normalizar vários marcadores moleculares relacionados com a idade, né, com as experimentações que foram feitas em ratos. Essa vitamina C é suspeita de ser benéfica no tratamento dos humanos com a síndrome de Werner. Mas nenhuma dessas possibilidades de tratamento passaram das fases iniciais do teste, tudo em vista de que não há realmente uma cura ainda para essa síndrome. É isso, gente. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção e estamos abertos a dúvidas. Muito bem, pessoal. Parabéns. Muito, muito bom. Apesar da genética ser a disciplina mais bonita que a gente tem dentro da biologia, infelizmente essa é a parte triste da genética. A parte de síndromes genéticas, essa parte de doenças genéticas, ela realmente é de partir o coração, né? Porque a gente
tem essas características que vira e mexe a gente precisa mostrar aí, né? Mas é interessante que, assim, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira é que eu jamais gostaria de descobrir uma síndrome dessas, porque o nome do camarada fica associado à doença para o resto da vida, né? Edwards, Patal, Werner, Down, né? Eu jamais gostaria de descobrir um negócio desse. E uma outra coisa que, assim, as que são síndromes relacionadas com mutação em genes, em geral, a gente ainda pode ter alguma esperança de, em algum momento, ter uma cura, seja por uma edição gênica, seja por alguma terapia gênica ou alguma coisa assim. Mas veja, síndromes que estão relacionadas com cromossomos adicionais, elas jamais vão ser curadas, tá certo? Porque você não tem como arrancar um cromossomo de cada uma das células da pessoa. Então, essa daí precisa mesmo ficar só nos cuidados paliativos. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, não sei se vocês perceberam, mas veja, quando a gente tem a classificação de um cariótipo, repara lá que o cromossomo 1 é o maior e o X e o Y são os menorzinhos. Você não tem, por exemplo, trissomia do 1, do 2, do 3, tá certo? Você sempre tem, é ali, do 13, é o 13, é o 17, é o 18, é o 21, tá certo? E isso muito provavelmente é porque esses cromossomos são menores, eles têm uma menor quantidade de genes, e aí a triplicata desses genes ela é melhor, ou ela é menos agressiva ao organismo e permite o desenvolvimento do organismo, tá certo? Isso quer dizer que não aconteça a trissomia do 1, do 2? Óbvio que não. Certamente acontece a trissomia do 1 e do 2. Só que ali ela é tão prejudicial que o organismo muitas vezes não chega nem a se desenvolver e ou não passa das fases iniciais de desenvolvimento, ou se tem ali no começo, você tem um aborto espontâneo logo no comecinho. Tá certo? Obrigado, meninas, foi fantástico, muito bom o seminário. Eu vou cortar a nossa gravação aqui.